Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite do Instituto do Conhecimento, que muito de prontidão me aceitaram aqui. Eu achei que isso foi bastante empolgante, né? Eu que estou chegando de São Paulo, a gente não conhece ninguém, mas aí sempre tem aqueles anjos que estão puxando pela mão, né? E assim a gente vai começando uma caminhadinha, né? Aos poucos. Ah, ela faz? Então pronto. Fraco? Não, foi forte. E foi até uma boa oportunidade, né? Como aqui já ocorre um curso de desenho, para eu, né, a nossa conversa aqui com a Manaíra, com a organização, foi de apresentar uma aula de filosofia da arte, que eu tenho um grande apreço, né? Desde quando eu fiz a minha faculdade, aproveitando aqui que a gente conversou sobre isso agora há pouco, eu sempre me senti extremamente incomodado em fazer um curso do qual eu não conseguia definir o que é que eu fazia ali. Porque muitos dos professores e muito do discurso predominante ali no meio era de que seria ruim se a gente definisse o que é a arte e o que faz o artista. Pois é estranho a gente pensar, né? Porque quando a gente faz uma faculdade de medicina, a gente tem mais ou menos uma objetividade, né? O médico trata do doente. O advogado, ele cumpre os projetos da lei, né? Ele inocenta, ele acusa. Mas, e o artista faz o quê? Então tudo é tão objetivo por um lado, e já que a arte, que é essa disciplina, que trabalha tanto com a subjetividade, então talvez não haveria subjetividade para falar dela, né? E existe muita crítica sobre criticar a arte também. Ah, você vai falar, não, a arte é feita para apreciar. É evidente, e eu vejo isso com muita clareza hoje, de que o problema são os extremos, são os desequilíbrios, são os excessos de algumas das nossas posturas. Então, um excesso diante de uma obra, um excesso discursivo diante de uma obra que é pictórica, é lógico que ele não é bem-vindo. Ele acaba sendo desnecessário, né? Mas muitas vezes, quem é que não foi numa galeria de arte, num museu de arte moderna, e vê que a obra é desse tamanho e a legenda é desse? Isso acontece muito. Não sei se vocês tiveram essa experiência. Mas por que a legenda é muito grande? Talvez porque a obra não deu conta de comunicar. E são tantos os problemas. Uma vez eu dei um curso bem mais extenso, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre... Vou fazer provocações hoje, né? A modernidade, vou tentar confrontar a modernidade com o clássico. Essa modernidade que é tão mais novinha, criança tão mais recente, né? Enquanto que o clássico, ele é esse ancião. Mas a modernidade, ela chegou com bastante força, imponência, né? E a minha pergunta é, será que a gente consegue aprender com ela? Será que a gente consegue aproveitar alguma coisa dela? Ou ela deve ser descartada, esquecida, criticada? Essa é uma pergunta que eu faço em primeiro lugar. Porque mais ou menos uns 10 anos de leitura aí, de pesquisa, desde quando eu comecei a me preocupar com isso, né? Não é possível que eu não consiga falar para os outros o que eu faço, né? Ah, o artista é aquele que se expressa. Pô, mas uma criança se expressa fazendo uma careta, né? Um animal se expressa. Qual é a diferença? Então eu preciso de mais um termo para distinguir. Fica muito amplo. E aí vai. Eu fui buscando, até que eu vi problemas na modernidade, mas até que depois eu vi algumas soluções através dela também. Por incrível que pareça, né? Eu não gosto de ficar falando mais do mesmo, né? Uma coisa que me irrita é isso, é você ir para uma aula e você ouvir mais do mesmo. Eu gosto de uma pessoa que tenta despertar, às vezes, uma coisa que você não tenha visto. Isso sempre me encantou. Lógico que pode ser que eu não faça assim como eu aprendi, mas eu vou tentar aqui. O que acontece é, Mário Ferreira dos Santos, que foi um filósofo importantíssimo, ele falava o seguinte, ele é um filósofo que pegou
Pitágoras, Platão e esmiuçou. Mas no começo ele traduzia Nietzsche. E ele era encantado por Nietzsche. Depois que ele se desvencilhou disso, ele falava, até em Nietzsche eu extraí positividades. Sabe quem é o Nietzsche? Aquele nihilista, aquele que trabalhou tanto com a desconstrução e o nada, mas ele tirou positividades dele. Será que a gente não consegue então também fazer isso da modernidade? A modernidade ela tem um quê de destruição, de anulação do passado, ela tem. Mas, outro traço, né? Ela tenta fugir, e ela tenta fazer uma anti-arte muitas vezes, ela tenta trabalhar não com a beleza, mas com a feiura. E a arte, né, segundo esses mesmos filósofos mais calcados no clássico, eles definem da seguinte forma: a arte é uma produção do homem, uma produção de beleza através da mão do homem. E o que é a beleza? Então ficou bem mais difícil, já percebeu isso? Parou para pensar? Uma coisa é falar sobre arte. A arte é a produção de... mas o que é a beleza? Agora fica mais difícil. Você vê que eu estava esses dias, não era nem conteúdo ainda dessa palestra para apresentar a vocês, mas uma coisa que sempre me aconteceu foi que Deus vai colocando um monte de coisinha pra gente e ele vai montando o quebra-cabeça e depois eu só organizo para passar. Isso sempre me aconteceu com leitura, com as palestras que eu vou dar, né? Então só tenho o que agradecer. Por quê? Eu estava numa catequese, estou fazendo a catequese esse ano, e o menino me falou, você vê que o rapaz estava falando sobre a iniciação, né, do processo de conversão, e aí ele me fala uma coisa espetacular. Ele, que não é nenhum cara ali do, sei lá, Brasil Paralelo, não, ele simplesmente é um rapaz que está ensinando catequese, ele falou o seguinte, olha, a beleza, quando a gente fala, porque ele estava falando sobre os radicais universais, ele estava falando sobre a ordem, né, a bondade, e ele falou, e a beleza? A beleza, ele abriu um parênteses, tenta pensar que ela é apenas Tenta pensar que quando a gente fala de beleza, a gente precisa pensar em relações. Ela nunca é uma coisa só. Ela nunca é um universal matemático, extremamente fechado. A beleza só ocorre através de relações. Isso para mim, poxa, ficou mais fácil de eu explicar para vocês quando ele falou isso. Por quê? A gente fica muito contaminado com aquela coisa, vamos ver o que Santo Agostinho disse, o que São Tomás de Aquino falou sobre a beleza e como ele definiu. É muito importante. Eu não posso nem falar porque eu estudei e eu gosto. Mas o problema é que nós temos uma época de modernidade que São Tomás de Aquino não viveu. É lógico que ele preparou para todas as eras o que ele escreveu. Sem dúvida alguma. Mas a gente precisa pôr em ato as potências. É aquela fórmula aristotélica. Precisamos atualizar uma coisa que já estava potencialmente desenvolvida lá no passado. Por quê? Porque as coisas mudaram. E a gente precisa atualizar o conteúdo. Atualizar não significa o mesmo movimento, a mesma ação que os modernistas fizeram. Atualizar não é limpar, né? Tirar tudo e colocar novas coisas. Não é isso. Atualizar é talvez você mudar a forma de apresentação daquele mesmo conteúdo que você sabe que é perene, que não iria mudar em momento algum. Então a arte, além de ser um processo de relações, ela relaciona e ela causa no espectador, através da beleza, uma felicidade. A beleza, então, ela é um caminho, uma estrada, assim como a bondade também seria, assim como a verdade também seria. A beleza, ela ilustra muito bem um caminho para a felicidade, né, segundo esses antigos filósofos. Mais um problema, infelicidade. Eu não vou falar sobre isso agora, mas eu posso dizer uma coisa para vocês, a felicidade, ela não é o mesmo que agradabilidade. A felicidade é uma coisa muito mais profunda, é uma realização das potências humanas, daquilo que o homem individualmente veio fazer aqui. Quando ele
se encontra nessa estrada, aí ele é feliz. E essa estrada geralmente é rumo ao transcendental, ao espiritual. E a agradabilidade? A agradabilidade é justamente o desvio disso. E você fica patinando, achando que a felicidade está nas coisas terrenas. Tá? Então esse é mais ou menos um ponto de partida que eu dou a vocês. Se vocês quiserem me interromper para fazer perguntas, por favor, incrementa bastante. Né? Prolonga a palestra em 1 hora, a mais. Não tem problema não. Fica até melhor. Se não tiver nada para fazer... Eu posso pedir para vocês só, porque esse conceito de felicidade ele é muito interessante para a gente lidar com os adolescentes. Então eu poderia te pedir uma caridade de você repetir. Você falou da questão da diferença de felicidade e agradabilidade. E aí você disse que ela é mais profunda, que é quando o homem encontra o seu sentido. Isso, quando o homem realiza as suas potências. Quando o homem realiza. Isso. Isso é muito importante porque isso é o conceito aristotélico, né? Entre ato e potência. O homem tem vários potenciais para se atualizar. Potenciais é aquilo que está ainda em stand-by, não aconteceu. Mas quando eu atualizo, eu concretizo. O homem tem, em espécie, em conjunto, potências em comum. Mas cada indivíduo tem potências distintas. Isso é o talento, isso é o dom. Mesma coisa. Então, o homem que não realiza o seu próprio dom, não vai atrás de... Eu percebi que eu sou feito para isso e vou atrás até o fim, ele não está cumprindo com a própria finalidade dele e ele nunca vai encontrar a felicidade. Como o Viktor Frankl sempre dizia, você não faz e você não inventa um sentido para você, para a sua vida. Você encontra o seu sentido. E a vida é esse trecho para descobri-lo. Ficou mais claro? Deu para... Quando a gente fala de beleza, a gente pensa no Renascimento, a gente pensa em Sandro Botticelli, em Leonardo da Vinci, Michelangelo, e nesses cânones, né? Que foram, de fato, muito... Isso é um traço que em livros de Graça Proença, por exemplo, vai falar, são aqueles chavões. É importante, às vezes, você ter algumas palavras-chave para poder definir um período histórico. Né? Por exemplo, então é mais racional, é o período humanístico, onde o homem consegue equilibrar tanto a fé quanto a razão. É um período belíssimo, sim. Né? É um período de ordem, de equilíbrios muito constantes, são equilíbrios que estabilizam. Então, quando a gente fala em beleza, a gente gosta de repousar os olhos aqui, principalmente. Né? Então, a beleza ela é uma harmonia. E a harmonia é um outro conceito importante. A harmonia ela é a junção e a convivência dos contrários. Você não consegue harmonia se você estiver olhando apenas para um foco, para uma fonte de luz, para uma lanterna. Ela só vai te dar o branco. E você não tem harmonia no branco. Você tem harmonia quando o branco ele consegue dialogar com o negro, com a sombra. Assim, isso acontece com as cores, isso acontece com os posicionamentos dentro de uma composição. Isso acontece com uma série de elementos, não só estéticos e visuais, como eu estou falando, mas também de todas as outras ordens que vocês possam imaginar. Então, existe harmonia nas ações humanas e assim por diante. Né? É você ver que a beleza em pessoas diferentes demais de caráter se darem bem. Né? Quando você vê que o marido e a mulher, eles não têm nada a ver um com o outro, mas eles estão juntos e são felizes. Isso é harmonia, isso é beleza. Às vezes tem isso, né? Um é analítico demais, outro é muito espontâneo. Um é esquecido, outro é lembrado. Tem um monte de coisa. Um é muito metódico, outro é mais livre. Mas ele se completa, isso é harmônico. Né? E é sempre o seguinte, a gente olhar não apenas para a parte, mas a gente conseguir transitar do todo para a parte para o todo. Isso é muito importante. Isso Hugo de São Vítor dizia já no Didascalicon, que é aquela obra fascinante que ele fala sobre os processos de aprendizado.
E aí eu falo o seguinte para vocês, mesmo que a arte seja, de uma certa forma, extremamente subjetiva, por um lado, ela está sob a luz da inteligência. Né? Se você dá um pincel para um elefante, coloca na trompa dele, aí bota uma tela na frente, aí ele vai brincar, ele vai pintar a tela, né? Ele vai coloca tinta no pelo do cachorro, aí na hora que ele fizer assim, ó, bota uma tela do lado, ele vai pintar alguma coisa, né? Alguma coisa vai ficar ali espirrada na tela, né? Talvez um Pollock. Será que um macaco, um cachorro, um elefante faria um Pollock, Jackson Pollock? Se vocês não conhecem, eu vou mostrar ainda. Não, né? A arte ela precisa de um racional, ela precisa dessa esfera intelectual, né? E sob a luz da inteligência, então, eu coloquei essas duas divisões, que são importantes, né? Então, por um lado, nós temos a ciência e a religião, que a gente consegue pensar sobre elas através de uma forma mental. A arte, ela não é muito forma mental, ela é mais uma forma visual. Ela traz forma, ela envelopa os nossos pensamentos através da imagem, da audição, do aspecto sensitivo. Então isso, né, um artista só consegue produzir porque ele trabalhou muito o seu intelecto. Não é porque ele é um maconheiro de primeira, por isso que ele produz. Não é isso. Tem muito isso. Quando eu morava em República, os caras falam assim, pô, meu, você é artista? Acho que bacana, cara. Aqueles caras assim, né? Porra! Via eu pintando, né? Vem cá! Mas é melhor se você fumar, se você beber, fica melhor para você produzir? Era a primeira pergunta que fazia. É impressionante. Então, se vocês não sabem do que eu estou falando, sobre, você define a obra de arte, não, porque não pode, é disso que eu estou falando. É sobre essa mentalidade. Né? Mário Ferreira dos Santos ele fala o seguinte, isso é uma coisa muito importante. Eu toquei no extremo agora para vocês entenderem. As pessoas que estão nesse meio artístico, muito, pelo menos os 80%, eles são assim. Agora, existe uma outra questão. A arte, por outro lado, através do nascimento de Vênus, através de um retrato, por exemplo, feito pelo Leonardo da Vinci, né, a Dama com Arminho, ela pode carregar a verdade dentro dela? As imagens carregam verdade? Através da obra de arte, da beleza da obra de arte, ela nos endereça a verdade? Já que é um outro radical? Deveria? A gente espera. A gente espera ser transformado pela obra de arte. Né? Mas o Mário Ferreira dos Santos, né, ele disse o seguinte, que na arte não existe separação entre verdade e a aparência. Porque nela, tudo quanto nos convence é verdade. A arte, meus caros, a gente precisa pensar o seguinte, ela é de fato uma espécie de ilusão. Então, em primeiro lugar, quando você pinta um quadro, quando a gente tem a imagem de Nossa Senhora e o Menino aqui, a gente não tem Nossa Senhora e o Menino aqui. Nós temos um símbolo. Nós temos um provisório. A imagem nos faz pensar no menino e na mãe. Ela nos faz pensar não apenas na Santa, na Virgem Maria e no Menino Jesus. A imagem nos faz pensar em todas as mães e todos os elos poderosos que existem entre mãe e filho. Vocês percebem que a imagem e a obra de arte nos joga para um oceano. Ela não nos joga necessariamente para sentar numa cadeira e ir lá ficar. Não é só sobre isso que ela fala. Ela fala sobre isso, sobre muito mais coisas. Aí vai uma pergunta, mas então é tudo questão de interpretação? Já fomos para um outro radical de novo. Né? A interpretação ela não pode ser tão pessoal também, não. Né? Por que não pode discutir arte? Porque a arte eu vou interpretar da forma que eu preferir. Se eu ver aqui uma nuvem no lugar da imagem do Nossa Senhora e o Menino, eu vejo e eu tenho direito de poder ver a nuvem. Também não tem como a gente, né, admitir esse tipo de
de flexibilidade. Né? Então, equilíbrio. É um equilíbrio. Mas a gente vai avançando e vou tentar esclarecer isso. Né? Porque existe um curto-circuito. Aqui, nós temos mais um exemplo. Está um pouco embaçada a imagem ou para vocês corrigem aí? Porque para mim... Mas assim, dá para ver bem? Não sei se tem foco ali, né? Não sei se tem a questão do foco, né? Não sei porque eu não mexi. Tá. Não, então beleza. Ótimo. Essa sala, ela fica no Vaticano. Se chama Stanza della Assinatura. Feita no auge do supremo auge do Renascimento. Né? Talvez o Rafael de Sanzio ele foi o principal artista do Renascimento mesmo. E foi um dos últimos. Foi posterior a Leonardo, a Verrocchio e todos aqueles outros do início. Né? E ele estava flertando ali, já estava na época do Michelangelo, que começa já uma nova escola, um novo período, que é o período manierista, né? Que vai depois mesclar com o Barroco. Ou seja, o Renascimento ali com Rafael de Sanzio, a gente tem o ápice. Esse ápice, ele conseguiu, não apenas aqui dentro, mas dentro dessa sala, ele consegue fazer uma obra assim espetacular. Onde ele faz sínteses filosóficas, teológicas, assim, de uma forma realmente belíssima. Então a gente tem a escola de Atenas. Lembra aquela imagem de Platão e Aristóteles no centro? E os filósofos ao redor? Do outro lado ali você tem as virtudes em cima. Nós temos algumas virtudes terrenas aqui embaixo, que são a questão da justiça, a justiça do homem. Então tem a justiça da espada e da cruz. Né? As leis da espada e da cruz, porque tem um julgamento de um lado, tem o sacerdote, o Papa de um outro lado. E essa encomenda ela foi feita pelo Papa Júlio II. Né? Ela era como se fosse o escritório do Papa dentro do Vaticano. E ele pediu para ilustrar todas as paredes com esses princípios. E Rafael fez isso de uma maneira assim, belíssima. Eu vou ampliar aqui. Uma outra que não estava mostrando ali, ela fica de frente com a Escola de Atenas. A disputa do Santíssimo Sacramento. Né? Essa obra, ela também trata muito dessa questão do espiritual, desses mundos, né? Da esfera espiritual e da esfera terrena. E todo o conceito cristão, católico, enfim. E aqui a gente tem, às vezes, um teorema. Isso aqui é uma pintura teorema. Ela vai falar sobre tanta coisa dentro de uma pintura só, que a gente fala, uau, e não ficou bagunçado, né? Ele conseguiu ordem, ele conseguiu harmonia, beleza. Acontece, meus caros, que a beleza ela não acontece só dessa forma. Tá? Isso daí é importante a gente pensar. Né? Não podemos exigir que a beleza ela sempre vá atingir pontos extremos dessa forma. Né? Se não fosse assim, nós não seríamos felizes de fato, porque a nossa vida ela não atinge beleza extrema o tempo todo. Nós não atingimos o encontro com Deus o tempo todo. Muito pelo contrário. Com afastados muitas vezes nós estamos, né? Então existe uma coisa também, né, que é muito importante a gente entender, que a arte ela é uma comunicação. Isso dá para definir dessa forma. Não tem como você discordar. A arte precisa comunicar alguma coisa, ela traz uma mensagem. Pode reparar em qualquer arte, até as obras contemporâneas, elas tentam te falar algo, mesmo que falem mal, ou falem de forma assim, ruim, né? Não se expressem bem, eu digo. Então, quando o próprio Mário Ferreira dos Santos ele fala que quando a gente olha para a natureza, né? A gente percebe que não basta copiar a natureza, a gente precisa transformá-la de uma certa forma. Então o comunicador ele não só imita aquilo que ele vê, talvez ele parta de um ponto de partida daquilo que ele vê, mas ele precisa passar por um processo tão fora de tudo que existe, que às vezes você duvida, fala assim, nossa, mas a arte fala da realidade ou não fala?
É por isso que tem a questão da gente falar, eu vou encontrar a verdade na obra de arte, eu vou abrir um livro do Machado e ele vai dar uma resposta sobre a direção da minha vida. Ou a Divina Comédia, do Dante Alighieri, ou qualquer literatura, por exemplo. Às vezes isso não se dá, às vezes isso não acontece. Por mais que o comunicador ele seja excelente, o artista ele tem que ser um grande comunicador. Né? E ele é. E ele deve ser um excelente comunicador, porque a gente percebe que nem todos são artistas. Não só porque não sabem fazer, mas às vezes porque não consegue se transportar para esse oceano de possibilidades. Às vezes para a gente é tão difícil isso. Né? Então a beleza, geralmente, ela conforta a gente. Isso o Roger Scruton diz, que é um filósofo recentemente aí que faleceu, ele é inglês. Ele escreveu muito sobre beleza. E ele falava o seguinte, que a beleza ela conforta porque faz a gente sentir que pertencemos a um mundo que é ordenado de certa forma. Então a gente fica confortável com isso, porque a gente vê na experiência do outro que, sim, existe ordem. Né? Opa, existe alguma coisa que sustenta os homens na Terra. Então eu me sinto, falo, poxa, eu sempre pensei sobre isso, pronto, me reconheci na obra de arte. Então a obra de arte tem muito disso, de compartilhar essas experiências. Né? Aqui é uma digressão do seguinte, que aqui dá para enxergar, né? Mesmo que seja aqui um pouquinho mais, porque a obra é escura. Mas não dá para me enxergar, né? Mas vamos deixar um pouquinho assim, só para vocês verem um pouquinho dos detalhes, para não perder. Né? Porque essas obras elas são escuras, e é sobre a noite que eu vou falar agora mesmo. Aqui, nós temos o filósofo em meditação. Eu li um livro recentemente chamado A Noite Escura da Alma. São João da Cruz. É um livro que fala o seguinte. Primeiro que ele dá um tapa assim, ó, na sua cara. Porque ele fala o seguinte. Você acha que chegar próximo de Deus é algo gratuito, fácil? Você viver uma vida da qual você mereça o céu, que você mereça uma recompensa pós-vida, você acha que é uma coisa fácil? Ele fala exatamente o itinerário da alma, que é mais ou menos aquele itinerário de Dante Alighieri. O que Dante Alighieri escreve na Divina Comédia? Você vai descer até o último degrau do inferno, para depois você começar a subir. E aí você vai passar pelo purgatório, e aí depois você chega no paraíso. E aí ele mostra como que esse trajeto é extremamente difícil. Estou dando um exemplo para tentar ilustrar melhor isso. Tá? Porque, na verdade, em vida, a gente não faz essa viagem, né, de Dante Alighieri, mas ele fala sobre a gente conseguir ver, conseguir aprender a enxergar as coisas. A gente conseguir aprender a reconhecer aquilo que é mais importante, a hierarquia, né, dos espirituais do que as coisas do mundo, custa muito. E a gente vai precisar deixar muita coisa de lado que a gente achava que era essencial para nós. Ah, isso daqui é muito importante para mim. Né? Não sei se você se lembra daquela passagem que Abraão pergunta, nossa, mas você me levou meus filhos. Né? Acontece que, sim, mas Deus me deu tantos presentes, né? Acho que chegam para Abraão e falam, não, mas você levou os seus filhos. É Jó. Jó? Desculpa, olha a derrapada. Verdade, é verdade, foi Jó. Que fala, existe aquela questão da perda dos filhos. É Deus quem dá, é Deus quem tira. Deus quem dá. Obrigado. É isso mesmo. Poxa, mas como que um pai não vai lamentar a perda do filho? Mas é porque Deus deu tantas coisas, quando ele tira, você reclama? E não importa o que ele vai tirar. Porque você tem que pensar que você tem uma missão. E ela não é para ser fácil mesmo. Por incrível que pareça. É duro. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fala, peraí, às vezes eu não estou enxergando direito as coisas da vida. Quando o filósofo medita, Rembrandt, que é um artista do barroco, expoente do barroco, holandês, o artista,
Ele pinta um... Olha só, essa pintura eu gosto que ela é muito enigmática, né? Existe um ancião, um sábio, que medita de olhos fechados diante de uma janela aberta com luz. A luz entra de fora, a luz é externa, mas ele fecha os olhos porque ele não quer vê-la, ele quer meditar e quer encontrar uma luz que está dentro de si. Não é a luz do mundo e que esse sábio busca. Por isso, a escada que está ao lado dele... Em primeiro lugar, uma leitura que eu faço. Pode falar. Não? Ah, tá. Você estava... A escada que está aqui em Caracol, ela mostra o seguinte. Quanto mais você sobe, mais escuro fica. São João da Cruz, ele fala isso. Você, quanto mais aproximado de Deus, mais escura a noite você vai se adentrar. Dante Alighieri, no começo, ele fala... Estou eu aqui em uma selva escura. Só que isso ele fala não dentro do inferno, antes de entrar, na porta. Ele não tinha começado a descida. Ele fala que ele estava perdido. E essa perdição, muitas vezes, é porque a gente busca a luz no externo, mas não está, ela está dentro de nós. É uma luz espiritual. Então esse caracol eu acho muito importante, porque existe a escada do intelecto, existe a escada do racional, a gente aprendeu o conhecimento, de conhecer, mas existe a escada do entendimento, que é espiritual. O entendimento é quando você, opa, eu conheci tanto, agora eu entendi. É diferente. E ela não é uma luz, ela nos leva para o escuro, por incrível que pareça. Rembrandt, ele se dedicou muito a essa imagem de São Jerônimo. São Jerônimo é aquele que faz a tradução da Vulgata da Bíblia. É melhor agora, né? Para não dar sono também. Também, né? Obrigado. São Jerônimo sempre ele é representado por Rembrandt e em outras representações com o leão no lado, né? Porque ele trata daquele leão, ele trata daquela força. Ele quer escrever sobre Deus e as manifestações dele, dessa força. E existe essa imagem mesmo, de Cristo como o leão. Rembrandt não faz só essas duas gravuras, ele faz inúmeras gravuras sobre o São Jerônimo. E elas são todas complementares àquele sábio que medita. Porque vocês imaginam a responsabilidade que é de fazer uma tradução da Bíblia. Né? Mas depois que São Paulo fala que a palavra mata, né? O espírito que vai, a voz é que vai vivificar. A palavra que é material, ela vai morrer. Então, você fazer uma tradução da Bíblia é uma responsabilidade enorme, porque você pode acabar com um sentido que deveria ficar permanente, de uma linguagem para outra. Então esse é o drama de São Jerônimo. Então imagina o quanto ele teve que meditar e de buscar uma luz interior para poder fazer uma coisa justa. E outra, o quanto ele deveria saber sobre aquilo que ele estava escrevendo. Não basta um tradutor saber da língua, mas ele precisava entender muito de significados, de simbólica, da história, do período, do contexto. Posso fazer um parênteses aí de São Jerônimo? Lá em Belém, se for Belém, em Israel, onde tem a Gruta da Natividade, que é o local do nascimento, né, de Jesus, ao lado tem uma outra igreja que você consegue descer, a igreja de Santa Catarina, você consegue descer até as cavernas, aonde São Jerônimo fazia as traduções. Você desce como se fosse 2 andares abaixo, assim, que era, na época, um tanto, né, porque vai subindo, passar os anos. E aí, nessas cavernas tem, eu vou colocar apartamento para a gente entender, assim, né, tem um local que ele fazia as traduções, e tem capela lá embaixo e tal, e diz que ele ia para lá e às vezes ele ficava dias lá, em jejum, em oração, fazendo para que pudesse fazer. E era assim, uma vela, imagina, escuro absoluto, e ele tinha uma vela e os papéis dele, e era isso para fazer. E muito jejum, muita oração, e ele ficava ali, retirado em vários momentos. É aquela atitude do eremita, do monge, né? Cristo apareceu aí
Isso, e isso daqui, na verdade, são essas... O leão que circunda ele é porque, sim, Cristo estava amparando para ele poder escrever aquilo. Cristo aparece para ele e pergunta, Jerônimo, o que tu me dás? Aí ele responde, eu te dou minhas traduções, meu trabalho, minhas coisas. Aí Cristo pergunta 3 vezes a ele, o que tu me dás? Ele diz, Cristo, eu já te dei tanto. Então, basta a tradução da Bíblia, do Evangelho, das coisas. E Cristo pergunta de novo a ele, o que tu me dás? Aí Cristo responde, sabe o que me dás? Os teus pecados. É isso que tu dás. É muito lindo. Foi bom vocês terem falado sobre isso, porque é esse retiro, é isso, é exatamente esse retiro, né? E eu vou falar sobre uma passagem que fala sobre essa questão de você sair para uma parte mais baixa para meditar. Isso é uma frase no próximo slide a gente vai falar sobre isso. Aqui é mais um exemplo. Esse aqui já é o Georges de Latour, que é um artista também do Barroco. Todas as obras dele acompanham a vela. Todas, quase todas. De Latour foi fissurado, obcecado em velas acesas. E aqui é a morte ou o êxtase. Ninguém sabe dizer se foi morte, se foi êxtase de São Francisco. Mas isso é interessante. Porque sim, o êxtase, ou seja, a proximidade com o divino, ele precisa ser um desligamento. Precisa ser uma morte, por isso ele segura o crânio. E por isso, e o jejum é importante, né? O jejum, o que ele é? Ele é o canal, a tentativa de se desligar das necessidades do corpo. Né? E aí, você vê, existe esse místico, né, na Idade Média, que ele foi muito estudado, Denis Areopagita, que fala o seguinte: os segredos de Deus aparecem nas trevas, mais claros que a luz do silêncio, Senhor dos segredos. Quando tudo está bem negro, ela inunda as almas sem olhos com esplendores maravilhosos, almas sem olhos. A gente vai falar, e isso foi uma outra coisa que eu recebi. Eu recebi uma luz, né? Eu estava, inclusive o Adnei estava junto comigo, a gente foi a mesma missa, onde a passagem que se trata é João sobre a cura do cego. Só que é um cego de nascença. Não sei se vocês se lembram. Então Cristo... Falou esses dias? Nossa, então tá... Que legal, hein? Isso aqui é muito importante. Isso aqui cai como uma luva para o que eu quero explicar. Porque, vejam, vou ler o trecho para vocês. Eu gosto dessa tradução aqui da Eclesiá. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus responde: nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi para se manifestar em ele as obras de Deus. Através da falta de visão, através da cegueira. Como assim? Importa que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Virá a noite, quando ninguém pode trabalhar. Aqui ele está falando que ele precisa agora começar já as obras que ele tinha em missão, porque ele está ainda vivo ali. E logo chegaria a crucificação. Isso é um significado do dia e à noite, pelo qual ele está se atribuindo aqui. Mas eu poderia trazer em metáforas aqui para nós. Sobre essa questão do dia e da noite. Vamos deixar em suspense para vocês pensarem. Não importa que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Virá a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu o chão, fez lodo com a saliva e ungiu com o lodo os olhos do cego. Poxa, aqui está dizendo. Ele repetiu o quê? O ato da criação. Né? Do barro, isso aqui para mim é fantástico. Ele repete o ato da criação. Né? Da água e do barro. Depois, ele passou nos olhos do cego. Depois disse-lhe: vai, lava-te na piscina de Siloé.
que quer dizer enviado, Siloé. Foi, lavou-se e voltou com vista. Então, Jesus disse, aconteceu. Sabe o que é o Siloé? Era uma como se fosse uma represa, que era um desvio, né, excelente, que inclusive foi feito naquela época, uma tecnologia espetacular, que retirava a água de um rio próximo, que eu me esqueci agora. E ele fazia o reservatório para a cidade, Siloé. Tá? Aquele reservatório, ele ficava fora da cidade e num lugar baixo. O ato de o cego, de nascença, sair e ir se lavar fora da cidade e num lugar baixo, é justamente o movimento de São Jerônimo para poder escrever. Então veja, é você se lavar para poder enxergar pela primeira vez. Ele não era um cego por acidente. Ele nunca enxergou. Deus deu uma nova vida a ele. Jesus deu uma nova vida a ele. Né? Então isso daí é muito importante. Já é um dado excelente para a gente pensar sobre isso. Essa é uma representação do século XIX, né? É bem linda, né? Dessa cena. Essa é uma representação Duccio, né? Duccio também foi um dos proto-renascentistas, ou seja, do pré-renascimento. Eles estavam no pós-gótico. Então é um período em que está nascendo o renascimento aqui. Mas então ele ainda carrega traços da Idade Média. E a gente acha belíssimas essas composições. Vocês gostam? Tem beleza? Né? Só que vocês percebem que elas são mais sintéticas, mais simples? Né? Compara aqui, parece mais uma cena realística aqui. E sim, o século XIX ele é banhado pelo realismo e o romantismo, que eram muito mais representativos em questão de imagem, de aparência. Aqui... Acho que traz mais sentimento. Qual? Renascimento, romantismo, eu acho que eles transmitem mais o sentimento. O gótico e o pré-renascimento, eu acho que ele é mais taxativo no sentido de eu tenho uma mensagem para te passar. E a minha catequese é essa daqui. E depois não, depois você vai ter que trazer mais uma relação. Eu acho que muito a função. Isso daí, eu diria que é o seguinte, que é a personalidade do artista que acaba participando mais da obra. Não existe personalidade, não existe falta de personalidade aqui do artista. É só em questão de grau, tá bom? É a mesma coisa de eu falar assim, a arte ela é abstrata ou ela é figurativa? Todas são abstratas e todas são figurativas em algum grau. A figura do artista vem mais em evidência no Renascimento, tanto que a gente sabe o nome das obras que ele fez. Tem obras belíssimas que a gente também tem isso, a questão do papel do artista na sociedade mesmo, né? Aqui ele é mais um artífice, ele faz parte de como se fosse um mestre de obras, ele precisa cumprir com o seu... Agora ele não tem ainda aquele foco de luz em cima dele, né? Até porque nessa época a arte ela é catequética. A função dela é catequética. Depois ela vai mudar. Depois disso vai mudar. Ela permanece durante muito tempo catequética, mesmo com a personalidade do artista, né? Sim, mas aí depois... Sim, é que grau vai diminuindo um pouco. Aí, como você falou, o artista ele é um artífice. Ele vai fazer aquilo que lhe foi pedido. Ele não vai imprimir Na época, né? tanto. Não, sim. Mas aí é porque é o modus operandi do homem tradicional. Isso aí quem fala é o C.S. Lewis, numa obra que fala a imagem perdida, a imagem descartada. Ele fala o seguinte, o homem antigo pensa de uma forma, da seguinte forma, atrás de mim tiveram os grandes, eu não sou nada aqui. Eu vou tentar o máximo que eu puder colaborar para essa grande obra que faz parte do passado. Agora, olha o pensamento do moderno. O homem moderno já é diferente. Eu sou o astro. Eu vim com a novidade. Eu vim para inovar e para apagar, muitas vezes. Tá? Agora, é lógico. Acabar com a ignorância do passado. Isso, então tem muito a contraposição desse passado. Bom, isso começa no Renascimento? Pode começar.
mas ainda é tão embrionário, esse sentimento, que ele ainda é muito pacífico, muito... É aquilo que eu comentei, é aquilo que é... da passagem agora de Cristo, né? Onde Cristo fala que ele veio para manifestar as obras de Deus, o cego. Não se esqueçam disso. Eu quase esqueci para poder falar para vocês. Olha só, o cego, a falta. O que é o cego? É a falta, é a escassez, é não ter a visão. Certo? É o erro. Mas ele veio para manifestar as obras de Deus. Mantém em suspensão isso. Por quê? Aqui é um outro artista com a mesma representação. Eu adoro fazer isso porque você começa a perceber o quão é variada a história da arte. Então é o mesmo assunto, são vários artistas em épocas diferentes, mas eu estou também falando de diferença de indivíduo. Porque às vezes a gente tem conterrâneos, eles têm uma diferença enorme na produção. Isso é belo de ver. É o Greco. É o Greco, para mim, eu ainda vou mostrar uma outra obra deles, não agora na sequência dele, né? Mas o Greco, para mim, é um artista expressionista que viveu... É isso mesmo? No final do... Nossa, essa obra foi no final... É porque ele vai viver até o século XVII. Mas essa é no final do XVI. Para vocês verem. Então é um barroco recente ainda. Mas ele pinta de uma forma muito solta. Demais para a época dele. Muito. Aqui ainda está comportado. Por isso que eu trouxe uma outra obra que ainda vou mostrar para vocês. Vocês olham e falam, não tem nada demais. Não, mas calma. Ele distorce muito a imagem. E esse daqui? Esse daqui é a mesma passagem. Só que é uma gravura, uma xilogravura, ou então uma calcografia, né? Já é um processo um pouco mais rudimentar, que envolve uma lâmina maior, né? A goiva em V, para poder fazer em certos materiais que são mais macios, como a madeira, que xilogravura, como a calcogravura, que é uma coisa mais... Ela precisa, uma borracha, né? Ela não tem muito como especificar o detalhe. E isso daqui é uma obra de um artista do século XX, né? E aqui ele traz toda a mensagem do texto bíblico. Não sei se vocês, né, vão discordar comigo, mas vejam, eu tenho barro. Tem uma aqui, ó, aqui você não tem barro. No Eu Greco esqueceu do barro. Da onde vai tirar ali? Pô, é cimento. Cimento não, né? Mas é pedra. Essa aí parece mais do cego Bartimeu, né? Oi? Perdão? Essa aí parece mais do cego Bartimeu, que as pessoas tentam afastar. Não, para de incomodar o médico. Ah, tá, é. Essa já me remete à mensagem das pessoas que tentam alcançar a Cristo, mas é Cristo quem alcança aquele que ele escolhe. E os apóstolos estão ali tentando conter. Claro. Tem essa. Todo esse gesto ele demonstra, com certeza. No relato do Evangelho, né? O cego ele insiste e as pessoas falam assim, para de incomodar o mestre. É uma outra cura, né? Ah, tá. Bom, pronto, vocês têm razão. Eu queria comparar ali com aquela, mas é verdade, existe uma outra cura. É verdade. Eu me lembro dela, é que não está recente na minha memória. Aqui, nós temos os elementos. E nós temos o Cristo que se curva ao cego. Né? O Pai, né, tão poderoso, mas ele se curva a um cego mendigo, que era difamado, né? Todo mundo falava... Depois existe, quando você lê o restante, você fala... Ninguém acreditava naquilo, todo mundo duvidava, é um absurdo. Ele era mendigo, ele não sabe de nada. O que ele está falando? Aí depois ele vai até falar com os sacerdotes, esse cego. Porque ele acordou de verdade, ele abriu os olhos de verdade. Essa é a abertura dos olhos do qual o trecho do Evangelho quer se referenciar. E esse é o El Greco, do qual eu falei para vocês. Eu vou tentar ampliar porque essa imagem, como ela é comprida, aqui é o Pentecostes, claro, não é a mesma cena, mas vejam o expressionismo de El Greco. É uma coisa interessante, né? Aqui, René Viguier, no livro de História da Arte, ele fala o seguinte, que é um historiador que ninguém conhece, né? Todo mundo fala sobre Gombrich e tal.
ele fala que é o Espírito Santo que ele funciona como um imã ali, né? Ele puxa, porque o Pentecostes é isso, né? A iluminação. E essa iluminação eu descobri recentemente, porque eu terminei a leitura do São João da Cruz. É o 9º degrau. Ele fala de 10 degraus para você chegar em Deus. Né? O 9º degrau é o Espírito Santo que desce. Mas isso aconteceu com os apóstolos. Eu não fico esperando que aconteça com você. Mas é muito interessante como é muito expressiva essa manifestação que acontece tão antiga. Vamos finalmente aqui para o modernismo. Né? Tanto eu falei sobre ele e não mostrei ainda. Aqui eu coloquei para provocar vocês mesmo. Né? Eu coloquei uma baita de uma figura do Picasso que é intragável. Né? E para... uma máscara. Se eu falar para vocês que existe harmonia em grau... Não, existe proporcionalidade, você vê. Não tem proporção. Não inventa. Proporção é o que não existe. Não vamos... também não é tradicional. Um pouco ali, a cabeça da mãe, o bebê. Mas Tem bolas, círculos. Você vê que um olho é do tamanho do outro. Mas existe uma harmonia. A harmonia, ela é cromática de uma certa forma e da posição. Não, mas está centralizado, ele está no centro, é isso, entendeu? Sim, existe algum... Você está mais no centro, está certinho ali, não sei o quê. Feio. É bonito. Vai não sei Eu quantos já achei milhões. tudo feio, até as cores. Eu olhei, achei tudo bagunçado, eu vou correndo. Porque que a gente coloca do lado de Donatello, né? Esse relevo aqui de Donatello. E é o mesmo tema. É um relevo que ele faz várias vezes. Mas sabe o que eles têm em comum? Os dois fizeram várias vezes esse tema. Os dois. Vocês lembram da frase de Scruton, né? Scruton fala o seguinte: como é bom a gente se sentir num mundo que a gente faz parte e ele tem ordem. E é através da beleza que a gente reconhece isso, né? Mas, né, seres como nós, né, ele fala, a gente se sente à vontade nesse mundo. Né? Mas existem outras pessoas que se sentem à vontade em saber que o mundo e os outros têm os problemas assim como ele tem. E isso, às vezes, é um ponto de partida para ele. Falou, que bom que não é apenas eu que sou imperfeito da forma com que eu sou. Isso é o complemento do que o Scruton escreveu. Isso está na beleza dele, né? É que eu não tinha falado esse complemento. O Picasso ele fala o seguinte: prendemo-nos aos mitos, ao invés de sentirmos o que havia de vida interior naqueles homens que fizeram essa arte. Ele diz, quando a gente vai no museu, a gente fica, isso daqui é um mito do nascimento de Vênus, blá, blá, blá. Aí a gente intelectualiza, racionaliza muito, e a gente deixa de pensar naquela alma que fez aquilo, naquele espírito, naquela alma viva do artista, né, e de toda a sua potencialidade. Existe uma frase, um trecho, né, que um crítico escreveu a respeito do modernismo. Vamos acompanhar. Ele fala o seguinte: esse daqui é Marcel Duchamp, aquele que pegou o Mictório, né, o mijador, ele virou de ponta cabeça, escreveu fonte, porque aí parece que sai água em vez de receber, e aí ele levou para uma galeria lá em Nova York, e ele não foi aceito. Olha, não deixaram a obra dele entrar para a galeria. Isso porque era uma exposição de arte moderna extremamente extravagante, mas não entraram. Essa foi um enigma, uma brincadeira que ele fez, né? Ele brincou. E aí, como ele era um cara influente, um gogó de primeira, ele conseguiu fazer com que isso reverberasse de uma forma curiosa. E depois ele foi fazendo os ready-mades, né? Os feitos prontos, né? Que é você simplesmente fazer algumas descontextualizações, né? Então eu peguei um objeto que é útil, tirei a utilidade e trouxe a ele apenas uma utilidade estética. Então como é que você vai sentar num banco, sendo que tem
uma roda de bicicleta em cima, assim como você também não consegue usar a roda de bicicleta. Você só vai analisar, você só vai apreciar a impressão que essa apresentação lhe dá. Vejam, por que eu falo apresentação? Porque não existe representação. Essa é a diferença entre o ready-made, ele só se apresenta, são objetos prontos já. Eu não representei nada. Eu não pintei, eu não esculpi, eu não plasmei. Por isso que a disciplina de artes plásticas foi chamada hoje de artes visuais. Sabe de onde vem a palavra plástico? Plasmar, transformar. O homem parou de transformar, vamos mudar o nome dessa disciplina. É só arte visual, você só vê. É duro. Mas vamos ver. Atualmente, os homens parecem inibidos pela angústia. A sua arte dá disso testemunho. Disseria que os europeus renunciaram verdadeiramente a conquistar o mundo. A vontade de poder deixou de os inspirar. Os pintores orientalizam-se. As suas obras exprimem a vontade de apagamento, de aniquilamento. Esse é o homem pós-guerra, né? Reconhece-se que aqui o medo perante o caos, mais do que o desejo de ordenar o universo, aquele do Renascimento. Cada pintor no Ocidente está só perante as contradições do mundo atual. A contradição do mundo atual, isso é legal também. A escala individual, estas contradições não pode ser resolvida. Não podem ser resolvidas. A impossibilidade que o pintor experimenta em imaginar uma solução para os conflitos que nos dilaceram é, sem dúvida, o tema real e secreto de toda obra não figurativa. A impossibilidade que o pintor experimenta em imaginar uma solução. O artista ele se entrega a um conflito. Vocês sabiam que esse conflito começa no fim da Idade Média? Eu lendo aquele livro, O Outono da Idade Média, e outros livros, do René Viguier, por exemplo, ele fala sobre esses momentos em que o homem ele se vê num buraco. Ele acontece isso. Esse escuro, isso acontece no fim do gótico, isso acontece no romantismo e acontece de novo na arte moderna. A gente conseguiria fazer um curso sobre isso. Por quê? Eu estudei, eu peguei umas referências e eu achei muito interessante isso. Mas sabe o que provoca isso? É o homem perceber que ele é tão pequeno diante das coisas grandes. É lógico, tudo depende de para onde você está olhando. O artista moderno ele se sente tragado pelo mundo pós-industrial, onde isso teve até um episódio em que esses artistas, o pai do surrealismo, eu esqueci o nome dele agora. Surrealismo. Aquele que escreve até o... Não, escreve o... Enfim, ele escreve o tratado do surrealismo e tal. Ele fala o seguinte, que ele estava numa exposição de aeroplanos, né? Eles estavam vendo a produção militar naquela época, e aí eles olharam assim e falaram assim, o que você é agora? Diante de tanta modernidade, tanta tecnologia, o que você consegue produzir de melhor do que isso? E o artista, com a fotografia, para que eu vou ficar representando? O artista moderno, ele se sente tragado pelo mundo, que avançou tanto, e existe tanta crítica, até de Paul Cézanne, a respeito da obra impressionista. Ele fala, mas os impressionistas não param de pintar folhinha, praça, paisagem, mas o mundo está mudando. Não basta mais isso. Né? Não adianta vocês quiseram mudar a forma de pintar, que é o alla prima, né? Deixou de ser aquela forma do Renascimento, demorada, uma forma mais rápida, mas mesmo assim o mundo está avançando tanto que já era o que vocês estão fazendo. Isso traz angústia para o homem. O homem não sabe como fazer, como ele vai se defender. Jackson Pollock é esse daqui. Um elefante não faz o que Jackson Pollock fez. Não. Por quê? Ele não sabia. Oi? Quem? O elefante ou o Jackson Pollock? Me ajuda aí. Mais, os dois, mais. Mais o elefante. Ah, tá. O Pollock, ele tem escolhas. Ele escolhe cor, ele escolhe combinações de cores, ele escolhe posicionamento de tinta. As coisas aí não estão à toa. Elas não são aleatórias. E o elefante não. O elefante é aleatório. Para ele pegar. É o total aleatório. É,
digamos que temos 50% de aleatoriedade no, palavra, o neologismo, no Jackson Pollock. No elefante é 100%. Não, mas olha só, eu não acho que seja total aleatório, porque quando eu vi uns vídeos dele... Sim, é interessante a gente ver. Ele pensa exatamente onde... Não é aleatório. Ele pensa, não, esse traçado, ele está pensando, porque se você vê, existe uma proporção da onde ele começa, onde ele termina. Isso. Existe uma combinação aí dentro de espaços, não é? Isso, os espaços. Entre um traço e outro, é tudo proporcional. Então, assim, se fosse aleatório, seria um quadro com peso para um lado e para o outro. E não é. Isso. Ele tem harmonia. Existe um termo... Existe um termo chamado comodulação, que é muito presente na arquitetura. Então, é as partes que conseguem trabalhar de forma simultânea para resultar num todo harmônico, num todo que se estabiliza. Então, através da instabilidade, ele consegue a estabilidade. Para mim, Jackson Pollock informa muito bem, comunica, assim como deve comunicar uma obra de arte, um artista, de que existe ordem no caos. Não podemos retirar essa mensagem dele, né, até de acordo aqui com a análise da Manaíra? Sim, por quê? O que acontece? Ele pegava a tela, que como a gente conhece, é um pano, é o lino que é envolvido no armado de madeira. Mas a tela do Pollock, na verdade, ele só colocava o pano no chão. Então ele poderia caminhar, ele fazia descalço. E aí ele ia esguichando. Né? É o action painting, que eles falam. É a pintura da ação. Essa ação é movida por um itinerário, por um trajeto de que ele está preocupado, sim, com a composição final. Ele quer que, quando for colocado numa sala, ela possa ornar, harmonizar com o sofá, que tem a mesma tonalidade de uma daquelas que ele usou. Ele não usa cores extravagantes, as cores dele são um pouco mais queimadas. Você percebe isso? Não são cores puras, então ele misturou antes. Opa! Então, com certeza, é que eu falo assim, 50% de aleatoriedade, por quê? Porque ele jogou, ele não pintou, ele não foi específico, se for comparar com os outros pintores. Mas é evidente que existe ainda essa intenção, né? Uma intenção latente. Ele vai ser, eu falo assim, que ele é o pai da tal dessa action painting, porque hoje em dia você tem alguns artistas, por exemplo, acho que é Caleb, o nome dele, ele é canadense. E ele faz o que o Pollock fazia, só que com cores muito, não sei se você conhece, extremamente vibrante. Ele só se veste de branco e o cabelo dele é todo vermelho. E aí ele pega tipo uma lata de tinta, aí ele faz várias separações dentro, faz vários furos e sai. É como se fosse esguichasse a tinta, uma de cada cor assim. E aí ele põe o quadro, e ele fez um sistema que o quadro roda. Então eu sei, ele joga a tinta assim, aí o quadro rodando, quer dizer, não ficou bom, ele pinta de novo. Já vi também alguns vídeos desses. É interessante ver, como eu acho isso. Porque existe uma geometria do movimento, não é isso? Sim, um espiral. Isso, o arco. Fica bonito E fica, nesse sentido, né? Ele tem várias combinações, várias coisas diferentes e tal. Mas, no fundo, é um objeto de decoração. Sim, isso. Porque você vai comprar, botar na sua sala, porque vai combinar com o sofá, porque vai combinar com a lâmpada, porque vai combinar, porque é bonito, não sei o que e tal. E ele vende esse quadrinho aí por 20, 30 mil dólares. E Sim. ele joga tinta e a tinta vai. Assim, toda vez que a gente fala sobre o preço dessas obras, acaba, né, tirando toda a possibilidade que a gente teria de ver beleza nela. Eu acho a melhor coisa a gente nunca ficar pensando no quanto que vale. Porque o valor econômico ele não tem nada a ver com a arte. Não, mas assim, o que eu tô falando é o seguinte, que Sabe, quando eu olho... revolta, né? Dá uma coisa assim, caraca, não é possível, mas e as pessoas, tá lá, ele tem site, tem tudo. Mas por exemplo, o Pollock, ele vale o que vale porque ele é Pollock. Mas se eu pegar e fizer algo muito parecido com ele, para decorar a minha sala, vai ser isso, vai ser um par de decoração. Então assim, e aí o meu questionamento é, até que ponto isso é uma arte e até que ponto isso é um objeto de decoração na minha sala. Você sabe que o Etienne Gilson foi um filósofo que se debruçou muito na Idade Média, nos filósofos cristãos, né? E ele falava o seguinte, que
A arte nasce já na imaginação do artista, no pensamento. Aí você fala, então todo mundo pode ser artista, aí já começa a pensar isso, né? Então é tão aberto assim? Não é que é tão aberto, mas as manifestações artísticas pelo homem, ela realmente esse ponto democrático que a gente pode pensar. Sim, as pessoas têm essa potencialidade, não que elas coloquem em ato, mas a potência tem. Agora, o que acontece é o seguinte, a arte a gente tem que pensar, assim como o Mário Ferreira dos Santos diz, que estética é valor, então ela é medida por axioma. A axiologia consegue medir se isso é mais artístico e se isso é menos artístico. Qualquer um de nós podemos fazer alguma coisa artística. Em que grau que é? 0,1%. Mas aí os outros grandes artistas fizeram em 99%. É muito matemático pensar isso, mas nos ajuda a pensar que, é arte. Eu não vou falar que não é. É uma manifestação, é uma tentativa, né, de fomentar na sua percepção. Existem elementos retóricos presentes na arte, até no ready-made, que são, por exemplo, a retórica, o jogo de palavra, né? É que ele puxa uma coisa da arte. Então realmente fica pobre. Isso a gente tem que concordar. Mas artístico é. Porque isso é a esfera humana. A esfera humana ela é artística. Por mais que uma pessoa seja extremamente errada em caráter, né, ela teve alguma participação da moral, né? Dentro de um conjunto de possibilidades da moral. É mais ou menos isso que eu quero chegar. Eu quero dizer que assim, as manifestações de Deus, é aquilo que Cristo falou, né? Ela não é por culpa dos pais, né? Não é por culpa de ninguém. Mas isso acontece, isso vai acontecer. Então, primeiro a gente precisa quebrar, meu convite é o seguinte, a gente quebrar o ressentimento que a gente tem. Porque esses artistas estavam ressentidos quando pintaram dessa forma. Se a gente não consegue livrar do ressentimento, eles estragaram a arte. Porque uma coisa é verdade. Marcel Duchamp deu o primeiro passo para a destruição mesmo completa do fazer artístico. Isso é verdade? É. Sabe qual que é a outra verdade? É que ainda assim, Marcel Duchamp teve uma trajetória, se você ver toda a trajetória dele, ele era enxadrezista, ele era inteligente, um cara que ganhava campeonatos e campeonatos. Ele começou pintando no estilo mais cubista, mas ele começou. Ele pintava e as obras dele eram interessantes. Mas é o business show, né? Ele quis mostrar uma coisa nova, ele quis ser muito melhor do que os outros, ele quis se impor e mostrar que ele era capaz de sobreviver àquele mundo que estava em transformação. O que fizeram de Marcel Duchamp é um problema. O problema é ter ready-made até hoje, porque foi legal naquele momento. Naquele momento foi interessante dar um chute naquela galera que fica escolhendo o que tem que entrar na galeria e o que não tem. Quem é que não tem raiva disso hoje em dia? Porque a gente sabe que existe uma patota que escolhe quem é que deve entrar lá. Nós somos um Marcel Duchamp que não busca na contemporaneidade a solução, mas a gente busca na tradição. E nós somos excluídos. É uma pequena... Tudo bem, faz grande diferença, mas é uma pequena diferença de história. Sim, desculpa, é porque me levou agora numa exposição que eu fui, do Matisse, que teve em São Paulo. Não sei se ele teve oportunidade de ver. Matisse em São Paulo, não, eu Foi ano passado, ano passado. Estava em São Paulo, aí eu ia até lá, no Master, fui lá, com muita expectativa, né? Mas quando eu vi as obras do Matisse, eu fiquei 100% decepcionada. Eu achei muito ruim, porque, assim, eles trouxeram, estava bem montado no sentido de que eles fizeram uma trajetória cronológica das artes dele, né, do primeiro momento, do segundo momento, do terceiro momento, até chegar nas bandeirinhas dele lá. Né? Beleza. Só que, se você pega as obras dele no primeiro momento, no segundo momento, a minha filha desenha melhor. Minha filha faz melhor. E são umas coisas assim tão toscas, você fala assim, cara, é sério isso? Eu tô tentando aqui, né? Não, aí eu juro que eu passei a exposição inteira e falei assim, gente, não é possível que isso aqui que esse cara, porque ele é italiano, estava aqui do Brasil e tal, e ele foi extremamente ovacionado, maravilhoso, mas não é. Você fica assim, cara, não é possível, sabe? A pintura que ele faz é muito primária.
né? Porque tem o valor da cultura, por exemplo, continua sendo extremamente primário. Não é nada de que você veja ali que tem um trabalho, não sei o quê, um estudo e tal. Então, assim, me irrita. Incomoda, né? Eu sei, incomoda bastante, né? Vejam, eu vou tentar responder você da seguinte forma. Isso daqui é uma comparação, de novo, que eu vou fazer. A mesma tentativa, perscrutação do artista em cima de um tema, que é aquele Donatello, que eu já havia comentado, sobre esse tema, né, a Virgem com o menino, a mãe com o menino. Quando a gente vê esse grupo de trabalhos, eu gosto de usar escultura para ensinar os meus alunos a desenhar. Isso é importante. Você que ensina desenho, você colocar uma escultura para você desenhar é coisa que, nossa, é maravilhoso. Porque você aprende muito sobre a sombra, sobre a concretude daquilo que você está vendo. Isso é muito importante. Por exemplo, a escultura, ela já tem um quê de abstração. Ela não é que nem a fotografia, a realidade. Então ela já supera algumas dificuldades para o desenhista. Então já está resolvida alguma questão de abstração, em que depois, para passar para uma folha de papel, para o gráfico, que é a linha, é mais fácil. Tá? Eu uso muito as esculturas para ensinar os meus alunos, como essas daqui. Mas eu uso também as obras do Picasso, para ensinar, às vezes, um aluno a sair do gesso que às vezes ele fica. Hoje é tão ruim o hiperrealismo. Isso. Você tem que desconstruir e depois construir de novo. Picasso, às vezes, construía de novo. Muitas vezes, ele só destruía. Ele mesmo falava, eu quero chegar até a beleza da minha obra e depois eu quero destruir toda aquela beleza. Mas sabe o que é aquilo? Isso daí é uma coisa de um cara que com 14 anos de idade, ele viveu até 80 e poucos. 14 anos de idade, ele pintava muito, muito, muito bem. Vocês sabiam disso? Sim, a primeira fase da vida dele, ele tem uma... Não estou falando nem da fase rosa, hein? Nem da azul. Mas aí é onde eu queria chegar assim com o Matisse, né? O que acontece? Normalmente, grandes artistas, sejam cubistas, sejam pós-moderno e tal, eles têm uma trajetória de construção. Na minha cabeça eu criei assim, é uma construção, ou seja, eles estudam o realismo, eles estudam a forma, eles estudam não sei o que. Pronto, agora eu vou botar assim, a perfeição do desenho, não é isso, mas assim, só para você entender, e depois eles desconstroem de acordo com o movimento que eles estão, enfim. O movimento influenciou, o período, né? Ok, faz parte, né? Ele desconstrói para chegar naquela forma que ele quer apresentar. Ok, mas o Matisse não. O Matisse não conseguiu construir. Entendeu? Ele parte do Tiveram muitos, a gente teve artistas aqui na Semana de 22 que foram assim também. Pois ele medíocre, continuou no medíocre e piorou. Por exemplo, Tarsila do Amaral é um caso parecido com o Picasso. Sim. Agora, Anitta Malfatti, coitada, ela nunca conseguiu. E aí podem me elucidar, quer ver outra que é assim, que eu acho assim? Frida Kahlo. Frida Kahlo, você pega a obra dela, ela é pobre. Assim, ela tá cheia de símbolo, tá cheia de coisa, não sei o quê. Mas ela é meio achatada, né? Não sei o quê, pobre. Agora vejo, Picasso, quando eu penso no recorte desse rosto, poxa, isso daqui é um divisor de águas para quem desenha. A pessoa, eu tento explicar isso para os meus alunos, não entra na cabeça. Você vê que a criança, ela não consegue abstrair muitas vezes. Para ele é difícil. Eu vou fazer um negócio para depois apagar e fazer o melhor? Para quê? Não é? É a linha direto, escura, mas não pode, porque o desenhista, ele tem que fazer um fantasma, ele tem que imaginar mais ou menos se localizando para depois ele definir. Isso é a melhor coisa que tem. Picasso, ele fez muita coisa lá prima no desenho. Porque isso também é um exercício que a gente precisa fazer. A gente também fica muito preso no rascunho. Então calma, professor contraditório do cara, o Diogo é fogo. Sim, é legal, a gente precisa se achar na folha. A folha é um abismo branco, não dá pista de nada. E a gente precisa mais ou menos intuir a proporção, posiciona, mapeia, e depois, quando você tem certeza, você firma a mão, deixa mais forte o traço para você desenhar. Esse é um jeito correto, digamos assim. Mas é belo de ver também aquele desenho de uma mão firme logo de cara.
você precisa treinar um pouco mais de memória para isso. Isso é importante. O professor de Rodin escreveu um livro sobre o desenho da memória, feito de memória. Isso é uma coisa que falta para mim. Quando eu vi esse livro, eu falei, a gente fica muito preso na observação. Mas é importante a gente fazer algumas vezes observando e depois se distanciar. Só para não ficar muito longo, olha os estudos de Picasso. É um estudo muito bonito, é belíssimo. Me lembra alguns estudos de Rafael, por exemplo. Tá? Aqui é uma pintura ainda... Pô, docilidade, pescoço delgado aqui. O tema é bonito, o tema nos traz, né, calma, beleza. Às vezes, ele é um pouco mais bruto. Mas ele mostra uma estranha beleza. Ferreira Goulart falava sobre isso. Existem estranhas belezas que nos agradam. Olha o Picasso com 14 anos de idade. Aí construindo para desconstruir. É, Chega nesse nível para depois, agora eu vou fazer, vamos falar assim, o que eu quero. Vou desconstruir para chegar numa forma que não basta. Mas ao homem nunca basta. Ao homem nunca basta. Né? Só que pensa, ele tinha 14 anos, ele não tinha 30, pessoal. Eu não consigo pintar assim ainda. Ele tinha 14 anos. Tá? Então, agora, por que eu falo tanto sobre isso? Desconstrução. Deixa eu mostrar mais alguns. Olha o que Picasso dizia. Não existe tão pouco arte figurativa e não figurativa. Todas as coisas nos parecem sob a forma de figuras. Então, não sei se vocês se lembram, mas quando eu mostrei... É que eu não comentei Mondrian. Mondrian também é esse artista que tem um traçado, tem um gestual lindo nas primeiras obras, e aí ele vai... Tem uma sequência de moinhos que ele faz. O moinho no começo, ele era mais próximo do impressionismo, era bonito, né? Só que era sempre carregado de cores já. E aí ele foi desconstruir. Você consegue fazer um cronológico. É legal de ver. E é bonito porque mexe com as nossas possibilidades. Tá? Uma leitura que a gente deve fazer de Aristóteles, por exemplo, é que o conhecimento começa na possibilidade, ele sobe na retórica através de discursos. Isso em busca da verdade. Ele passa pela dialética e chega na lógica. A possibilidade ela precisa ser muito aberta. É lógico que aqui, Piet Mondrian chegou a um extremo de falar que a forma pura é mais próxima de Deus, as formas puras. E vejam, não existe não figuração aqui. Ainda é figurativo. É abstrato, mas ainda é figurativo. Sabe por quê? Quantas vezes a gente não vê um quadrado por aí? Não o quadrado matemático. Mas muitas coisas são retangulares. Muitas coisas se apresentam como linhas. Eu estou falando da natureza. As cores, de onde a gente tira? Daquilo que a gente vê. Então não adianta querer ficar abstraindo. Também é um exagero, são ismos, né? Mário Ferreira dos Santos ele sempre fala isso. São ismos, são excessos que trouxeram problemas para o homem. Né? Esse daqui é o ateliê de Pablo Picasso. Um homem que estava investigando. Ele viveu 80 anos. E ele já pintava daquele jeito com 14. Porra, ficou chato. Ele começou a explorar várias coisas. E eu vou te falar, existem vários retratos lindíssimos. Ele tem uma da Olga Sklar, sei lá, um nome russo lá. Era uma violinista que ele flertou durante uma época lá. Ele tem um retrato dela que eu adoro. Bem feito, bonito assim. Mas ainda já com a roupagem cubista. Já tem uma roupagem cubista. Não, porque existem dois tipos de cubismo, né? O analítico e o sintético. O analítico, ele está tentando dar uma forma mais sólida para o universo. Para aquilo que a gente vê. O sintético, ele já tenta mesmo escrachar e ele é mais intragável. E o objetivo dele não é beleza. O próprio Picasso diz, ele destrói a beleza que ele conquistava. Esse daqui é um artista do futurismo. Não sei se vocês já viram o manifesto futurista do Marinetti. Ele é muito claro, vamos queimar museu. Vamos apagar o passado que ele não presta. Umberto Boccioni, não foi ele que escreveu, mas Umberto Boccioni participou desse movimento futurista. Um italiano que desenhava, pintava e esculpia. Esta é a síntese 1 dele, que é um trabalho que ele vai chegar aqui, ó. Essa daqui é mais conhecida, essa obra.
esse homem que se mexe, esse homem que se movimenta, que sai do lugar e se transmuta, esse homem máquina, né? Eu acho tão curiosa, mas tão sofisticada essa imagem. Eu adoro essa imagem. Eu não sei quanto a vocês podem não gostar, mas eu acho tão sofisticada. É uma possibilidade. Ele abriu ali um campo. Olha esse homem que se confunde com máquina. Que se confunde com pedra agora, porque aí depois ele se confunde com cobre, né, com ferro, porque depois ele funde. Quando a gente olha embaçado, vocês já fizeram uma experiência, né? A gente cerre os olhos e você vai ver a imagem meio esfumaçada. Você pode ver o impressionismo quando você cerra os olhos, não é? A luz predomina. Você pode ver uma coisa mais confusa com o movimento, como essa daqui. Uma tentativa de travar o movimento. E aí eu fui travando, fui quebrando aquele corpo, estilhaçando e parei. É um experimento. É um artista cientista, de uma certa forma. Quando a gente fala com crianças que não conseguem sair da caixinha, vamos desenhar, imaginar que tudo é sólido, que tudo é quadrado, vai te ajudar. O cara não consegue. Criança, poxa, era para adulto ter ser travado desse jeito. Por isso que eu gosto de, às vezes, olhar para isso daqui. Veja um homem andando, pô. Como que você não vê um homem andando? Ah, mas ele não tem face. Mas, olha o que ele fala. Só poderá negar Michelangelo o sublime e estúpido futuro, ou aquele que se rebela por tê-lo adorado demais. É aquela dor de cotovelo. E ele está criticando os próprios futuristas. É, de fato, doloroso separar-se e negar esse gênio que foi, no passado, o maior abstrato que se expressou por meio do concreto. Vocês sabem que Michelangelo deixou vários escravos para nós, né? Os escravos são aquelas figuras que elas estão carregando pedras, mas ele não terminou. E na escultura, como você fazia no mármore, ou se você pega um concreto celular hoje, você pega um bloco retangular sólido e começa a desbastar. Quando você chega no meio do processo, você tem uma imagem meio quadrada. Só que depois você vai desbastando, você muda a ferramenta. Opa, deixa eu tirar o formão da mão. Agora é goiva, agora é a lima. E começa a lixar, porque eu não posso mais quebrar, eu tenho que só diminuir. Aí você vai dando mais curva para aquilo que você está vendo. Isso são processos, né? O próprio Mário Ferreira dos Santos, ele fala, veja isso no Convite à Estética. Esse livro é pouco lido, ninguém conhece, mas ele fala o seguinte, o artista moderno, ele procura que você participe da obra de uma certa forma a concluí-la. Ele não te dá ela completa. Tá? Eu estou falando que é excelente, tinha que ser vendido por 1 milhão? Não, mas a gente pode aprender com elas. Mesmo que seja um processo inicial. Quando você está ensinando os seus alunos no começo, né? Humberto Boccioni, testando, trabalhando. Aqui ele fez estudos com carvão. Aqui ele esculpiu. Tem os estudos do Michelangelo, que você já chegou a ver no museu em Florença, no Museu de Arte de Florença, onde está o Da Vinci Michelangelo. É aquele Uffizi Museu? Florença é o Uffizi, né? É. Aquela galeria deve ser maravilhosa, né? Puta merda. Só tem coisa boa lá. Só tem. Inclusive, da vizinha tá lá, né? Isso, Da é. Vinci Michelangelo lá. É. Mas no corredor que você vai assim, para chegar no Davi, em ambos os lados você vê outras pedras de mármore que Michelangelo começa a esculpir, mas que são estudos para Protótipo, que a gente chama. É. Ele começa, aí você vê uma tem um braço, outra tem só uma perna, outra tem só não sei o quê, né? E aí algumas são estudos e outras não. Outras ele definiu como obra. acabadas, entendeu? Mas se você olha, você fala, tá faltando terminar. Entendeu? Tá faltando terminar de esculpir. Mas tem, acho que tem umas 20, assim, um monte dele, tudo de Picasso. De Michelangelo. Michelangelo inspirou os modernistas em vários aspectos. Inspirou, sem dúvida alguma. O Michelangelo. E te digo mais, é que eu não trouxe aqui para vocês, mas a Capela Sistina não é harmônica do começo ao fim. É bem desordenada. Não, é tudo bagunçado. O juízo final, muita informação.
Não, e olha, não é um barroco como o Caravaggio. Não é um barroco que ainda é belo, assim, harmônico. Eu já tive na Capela Sistina, eu acho que 5 ou 6 vezes. E toda, assim, sei lá, não vou diminuir aqui nem um milésimo a beleza da obra. Mas é confuso. É confuso, porque quando você entra, existe um excesso de informação. Isso. E cada obra, se você parar e para analisar, uma pequena na parede. Isso, ele os faz, recortes. Do lado é a vida de Jesus Cristo, do outro lado ele faz a vida de Abraão. E aí, quando você começa a olhar uma obra, você pode ficar uma hora lá. Isso. Pra uma, porque tem Na muita parte, informação. elas Aí, são de repente, muito... tem uma outra, um catedral de informação. É muita coisa. Então você entra, a primeira impressão que eu tive, assim, quando eu entrei, assim, meu Deus, eu não sei pra onde olhar. Exatamente. Você não sabe pra onde olhar, você fica meio doido. Né? E aí você... Todos os lados, eles ensinam lá. E aí você se pergunta, mas não era para trazer calma, a beleza não é para trazer agradabilidade no sentido profundo de felicidade? Não, muito sim, não. Então, né? Então isso é interessante a gente pensar, poxa, né? Ele é tão ovacionado, mas ele teve os seus problemas. Umberto Boccioni também, analisando uma garrafa. E as possibilidades de uma garrafa que giraria assim? O desenvolvimento de uma garrafa no espaço. E aí eu consigo ver as possibilidades. E se ela tombasse um pouco para o lado, aí eu registro essa parte maior. Não sei, eu estou aqui pensando, mas são coisas que abrem a nossa mente para possibilidades que nós nunca pensamos. Eu estou chegando ao fim, calmem, por favor, não me matem. Mas aqui é o fim da nossa palestra mesmo, onde eu quero mostrar a minha experiência própria. Vocês sabem muito bem que a arte no Brasil ela sempre foi dolorosa. Ao mesmo tempo que nós temos em Minas um tesouro que foi encontrado de diamante e ouro, a gente tem para o resto do Brasil igrejas, paróquias. Perdão? Achei. As que eu falei para você, desculpa, é porque é muito interessante, acho que é válido. As obras dele, as inacabadas, que estão no caminho da... legal. Como é que é o nome? No caminho, ó, vou dar um pause aqui, deixa eu colocar aqui pra você ver. Dá pra você ver aqui. Não sei se é... Ai, meu Deus. Elas são... É muito rico ver assim, ó, por exemplo, tá vendo? São escravos. Ó. Ele começa, são estudos, mas esse aqui, por exemplo, é uma obra acabada, ele concluiu, é isso aí. E ele deixa essa parte aqui também, tá vendo? Ele chama de escravo, né? E aí, mas tem várias, algumas são inacabadas e outras ele mesmo deu no final. É riquíssimo esse corredor. Ele dizia que ele libertava a figura que já estava dentro da pedra, não é ele que fez. Isso daí tem a ver com o Viktor Frankl. Não é você que faz o seu sentido, você encontra. Olha só. Jesuíno do Monte Carmelo é um artista brasileiro que poucos conhecem. Ele teve sua obra principalmente centralizada em Itu, São Paulo. Eu tive o prazer de conhecer, porque eu estava ali pertinho, e eu fui para Itu só para isso, para conhecer todas as igrejas que ele tinha participado. Ou ele trabalhou como arquiteto, ou ele trabalhou como... como é que chama? Ele pintava, ele decorava. Cada hora ele tinha um papel diferente nas igrejas e ele fazia um pouco de tudo. Para vocês terem uma ideia, ele até consertava órgão. E ele começou para ganhar o dinheiro, né? Ele era mestiço, né? Ele era um sujeito, ele não era padre, ele logo no começo de carreira, ele se casou, inclusive, e teve 3 filhos. Mas aí, só que, claro, ele sempre trabalhou, teve o mestre dele, sempre trabalhou dentro das igrejas. Então ele foi aprendendo a se virar para conseguir dinheiro, então ele consertava órgão, né? Ele teve as suas culpas sobre, por exemplo, um órgão que ele não tinha terminado e que ele sabia que poderia dar problema lá no fim, sabe? Imagina um mecânico hoje que faz uma gambiarra e entrega para você e fala assim, cara, é o que eu pude fazer, mas na verdade nem deixa muito claro. Fala assim, terminei, tá ok, vai lá. Você sabe que o carro vai parar a qualquer momento. E ele fez isso, ele ficou com tantas culpas disso, sabe? Aquilo ficou remoendo certas atitudes dele durante a vida.
Jesuíno do Monte Carmelo, ele tem participação nessas paróquias, nessas igrejas. Também em São Paulo ele tem uma e outra em São Vicente. Essa é a igreja Nossa Senhora do Patrocínio, né? É a parte externa dela. Vejam, praticamente, pensa no Brasil, em Minas Gerais principalmente, aqui em Brasília, onde foi construído tudo depois da década de 50. É tudo modernismo, cara. Você vai deixar de ir na paróquia Nossa Senhora da Saúde? Eu não deixo, mas é modernista. Me irrita aquela fachada dura, mas os vitrais me deixam confortáveis, porque eles são belíssimos. Acontece o seguinte, Jesuíno do Monte Carmelo, quando você olha de fora, a igreja dele, grande coisa. Já vi tanta igreja assim, né? Pode falar a verdade, muito simples, né? Simplório. Poxa, se você vê catedrais ali da Europa, perde de 10 a 0. Quando você entra, existe vida dentro daquelas capelas, daquelas paróquias. Existe uma vida pujante, um cheiro de madeira. Eu me lembro da experiência que eu tive, dá a impressão que você está dentro de um organismo, de um monstro benéfico, dentro de uma baleia carinhosa que te engoliu e não vai te devorar. Eu me lembro muito bem, eu tirei essas fotos. Então são coisas simples, porque é feito numa parede lisa, mas com encantos aqui e ali de madeira. A parte que ele pintou ali no teto, essa foi a participação dele nessa igreja. É uma beleza que só o brasileiro pode fazer. Por quê? É um barroco tardio, não aconteceu na época do barroco da Europa, foi feito com baixo orçamento, não foi o abastado aleijadinho, que ainda teve capacidade de fazer com mais recursos. Jesuíno, muito menos. Coitado do jesuíno. O Mário de Andrade, o Mário de Andrade é aquele modernista, só estou voltando para poder ler um trecho, o que ele fala a respeito de jesuíno. Ele faz uma biografia. Sabe o Mário de Andrade? Ele fez biografia, ele foi atrás de estudar o barroco, e graças a ele a gente tem uma biografia do Jesuíno Monte Carmelo. Puxa, aquele modernista, né, que chutou o balde lá na semana de 22, falando que agora eu estou chegando com tudo, com Naíma. Pois é, ele se debruçou nessa obra. Você sabe que muitos modernistas, depois da semana de 22, eles falavam, a gente era jovem, a gente só falava merda. Um deles, é que eu não lembro qual, mas eles reconheceram isso. Por exemplo, Monteiro Lobato. Ele tinha um posicionamento mais conservador, mas ele escrevia como modernista. Por que a gente gosta mais de Monteiro Lobato? Né? Tudo bem, Macunaíma não dá, né? Mas vamos lá. Olha o trecho que ele fala. É o culto sem tradição. Ele está falando sobre Jesuíno do Monte Carmelo. É o culto não o culto de prestar culto, é o culto de cultura, o homem culto. Sem tradição por detrás. O culto sem ter aprendido o suficiente. O culto sem cultura. Ele era um cara que não tinha recursos. Só que vejam, ele está falando sobre Mário de Andrade também. Porque ele não percebeu, mas Mário de Andrade é esse cara. Que está muito próximo da erudição, da cultura. Ele cuspiu nela, depois ele acabou abraçando nela de novo. E vocês querem saber? Nós hoje, que temos essa veia conservadora, de ir atrás da tradição, de ir atrás do clássico, nós somos esse culto inculto. Esse culto sem ter aprendido o suficiente e esse culto sem cultura. Sabe por quê? Porque nunca mais vai voltar aquele passado maravilhoso do Renascimento, do Gótico. Nunca mais vai voltar. A gente não tem matéria-prima para fazer isso. A gente não tem incentivo nenhum. Não temos tempo para fazer isso. Michelangelo, ele tinha um monte de gente para trabalhar com ele, porque os caras pintavam assim como ele, para poder decorar a Capela Sistina. Rafael também, todos eles. Mas a gente consegue treinar um cara para pintar assim como a gente, para pintar junto com a gente, fazer uma obra excelente? As pessoas sabem do mito, as pessoas conhecem esse mito antigo, elas não conhecem. Sabe o que a gente vai ter que fazer? Na minha humilde opinião. A gente vai ter que olhar para um passado um pouquinho mais imediato ao nosso. Não falo sobre o ready-made. Eu não falo sobre o Duchamp. Eu falo sobre um modernismo que pintava, um modernismo que esculpia.
É desse modernismo que eu estou falando. Eu acho que existe realmente uma falta de arte a partir do ready-made, a arte conceitual. Ali é só tortura, é só violência, né? Você tem aquela Marina Abramovic, que os espetáculos dela ela fica se furando, se cortando. Aquilo é uma doença pura. Não dá, né? Agora, sabe como que a gente consegue se manifestar e reconhecer um artista de talento hoje? Se a gente puder abraçar um olhar oceânico. Existe um livro que ele fala sobre isso. O olhar oceânico. É você olhar e conseguir ver tudo. Não ficar parado e travado num trecho só. Diogo Antônio Feijó, que foi um padre, ele viveu na época do Jesuíno, conheceu. E aí ele dá Isso aqui é a oração fúnebre dele. Na morte, né, do enterro de Jesuíno. Ele fala o seguinte: foi um engenho vivo, penetrante, atilado, talhado para melhores tempos. E que, nascido em outra época, mais feliz para a cultura das artes, seria capaz de propor modelos originais ao gosto e ao belo. Eu acho que nós somos muito esse jesuíno que não teve a oportunidade de estar do lado de grandes mestres. Eles estão extremamente longe da gente. A gente só vai exigir nascimento de Vênus? Não dá. A gente deve perder o elo dos símbolos da tradição? Jamais. Não é isso o meu convite. O convite é a gente tentar flexibilizar nosso olhar. Essa igreja foi a igreja que mais jesuíno teve participação. Olha a beleza que ele fez. Olha como ele é rica. Essa daqui ele fez junto com o filho dele, ele treinou o filho dele. Ele se ordena padre depois. Ele vai estudar. Ele não era um cara muito próprio para teologia. Ele não era muito bom com isso, com teoria. Nem todo mundo é assim. Né? Tem pessoas que são mais práticas e não dá para exigir conhecimento intelectual, teológico de pessoas práticas. Isso daí você vai perceber ensinando desenho para as pessoas. Existem pessoas mais espontâneas e outras mais analíticas. Saiba os dois métodos para poder ensinar essas duas pessoas. Eu fiz um curso que eu apresento os dois. Porque na falta de um, você dá o outro. E o cara pode progredir de uma certa forma. Tem gente que você fala assim, ó, proporção, você pega pelo lápis. Compara, ferição, trava o braço, fecha um olho. Compara, traz para sua folha. Não entra na cabeça, não vai, mas não vai. E é cruel você tentar fazer isso. Esses dias, uma aluna estava contornando demais. Porque o desenho é gráfico, você tem uma ponta de lápis. Você precisa contornar para poder, né? Mas sabia que dá para desenhar pela sombra? Eu falei, começa pela sombra. E aí eu desenho a silhueta de um homem na água. Ficou a coisa mais bonita do mundo. Nossa, o seu desenho ficou a coisa mais bonita do mundo? Esse professor se acha, mas o dela também. E na hora, eu consegui. Ela contornando aquela figurinha, ia ficar assim, ó, bem infantilizado. Parecia, né, sinal para entrada de banheiro. Eu falei, esquece o contorno, esquece. Vai na sombra. Mas você sabe que os antigos, se a gente pegar os esboços dos artistas do Renascimento, a gente vê muito eles desenhando pela sombra? Tem demais. Sabe que faltou também, Manaíra, na exposição de Matisse? Matisse não é que eu digo que ele tenha tanta coisa boa, mas tem estudo que você consegue aproveitar dele. Mas é porque não seleciona as melhores coisas. Né? Trazem só aquela coisa já pronta, né? Mas, nossa, eu posso te falar, mas acho que praticamente 90% dos artistas modernos têm estudos maravilhosos. Desenho. Você percebe a inteligência pelo desenho. A capacidade, porque a pintura, ela não é, ela é pictórica, ela trabalha com mancha. Então ela é mais aberta. Agora, você conseguir fazer uma coisa no gráfico é mais difícil. Ela revela uma inteligência imediata. É a comunicação imediata entre mente e mão. É legal isso. Bom, eu acho que é isso, né? Esse é o nosso convite, meu convite a todos. Eu acho que a gente precisa apreciar, não com os olhos daqueles que perguntaram a Cristo, pô, mas ele nasceu cego, deve ter recebido um castigo. Não. Ele é uma oportunidade da manifestação da beleza de Deus no mundo. Ele é uma oportunidade e ele pode abrir os olhos. Assim como nós podemos abrir os olhos. E nós que queremos chegar nesse público que só
abre os olhos para o moderno, a gente precisa abrir os olhos deles também, mas com uma postura mais oceânica. Não, tudo bem. O que a gente pode tirar de bom de Picasso? Então vamos tirar. Não tem problema nenhum. É isso. Se tiverem mais perguntas, podem fazer. A gente fica aqui até 6 da tarde. Bom, agora a gente vai agradecer aqui no Instituto, né? Eu que agradeço o que convite. veio aqui espontaneamente, né, poder dar esse curso pra gente, super bacana. Bom, pequena lembrança do Instituto. Obrigado, Você, imagina, não viu? precisava. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Ai, não foto. Eu tenho uma... Então pronto, na foto tem que ficar registrado os presentes, né? Esse aqui é um livro que eu escrevi e eu dou agora para o Instituto, para vocês. Ai, obrigada. Vai ali pra nossa pequena biblioteca, porque a gente tá aí tentando tirar uma fotinha. Pronto, os presentes. O Instituto, ele nasce assim de um desejo, né, de 3 famílias de poderem trazer um ambiente seguro, assim, né, livre de ideologias e de tantas coisas, para que os nossos filhos possam estudar. Até eu aparecer, né? É? Né? Mas assim, a gente fica muito feliz de poder de proporcionar esses momentos, né? E o espaço aqui é aberto, né? Aberto, a gente tem vários cursos, tem várias coisas diferentes para adulto também, né? A gente vai fazer, né? Também um para adulto que a gente combinou. Isso, temos cursos agora em vista. A gente só vai fechar mesmo, né, o nosso tema, mas eu gostaria sim de apresentar, às vezes, com alguns encontros, seja encontros de 4, né, sequências, aí, para a gente estudar um pouquinho essa questão, talvez até cronológica da história da arte, nesse caso com a filosofia. Isso, a gente vai fazer tanto cursos de desenho como história da arte, foi esse o propósito Isso. que a gente está pensando, Tua ideia para boa. os adolescentes. E vai ter curso também para os adultos, né? A gente tem feito aí durante a noite, né? Atualmente a gente está tendo de filosofia com o Marcos Cardoso durante a semana à noite, mas é uma proposta que a gente tem de que seja realmente um espaço para uma formação bem diferenciada, né? Então, se puderem, divulguem nosso espaço, né? E em breve teremos mais do Diogo aqui com a gente. Se Deus quiser. É isso. Obrigado, Muito eu que obrigada, agradeço, gente. viu? Valeu, vai dar um beijo.